Os seguidores de Kenzo Atsushi são idólatras e foram enganados por visões dadas pelos demónios. Foram enganados pelas visões dadas pelos demónios. Portanto, os seguidores de Kenzo Atsushi e principais defensores desta farsa, desta fábula, são idólatras e foram enganados por visões e revelações dadas pelos demónios. É o tema desta mensagem, vamos desenvolver este tema. Eu queria que os amados irmãos abrissem as vossas Bíblias. Vamos ler primeiramente em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. Glória a Deus. Diz assim, vamos ler todo este capítulo, pelo menos até uma determinada porção dele vamos ler. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Aleluia! Por isso é que Deus muitas vezes não escuta a tua oração. Tem gente orando para que Deus abençoe o pastor Robert Atsushi, que supostamente, segundo o seu falso testemunho, estaria a fazer a obra na cidade de Debrecen, na Hungria, onde lá ele seria um cidadão legal, porque obviamente ninguém ilegal pode ter casa própria comprada e igreja registada. Portanto, seria um missionário lá fazendo missão com casa própria comprada, né, e igreja registada. Então, estão orando por esse homem, só que lá na Hungria ninguém nunca ouviu falar desse Robert Atsushi, nunca pisou lá os pés, não existe. Então estão orando por quem? Por um personagem de ficção, uma pessoa que nunca nasceu, não tem certidão de nascimento, não tem certidão de casamento, não tem certidão de nascimento de sua filha. Ricanta la masteria anda la baia, Noemi. O ricanta la masteria anda la baia. O ricanta la massuria anda la masteria. Então estão orando por quem? Orando para Deus abençoar o Robert. Quem é que vai responder essa oração? O capeta. O diabo vai tomar essa oração, uma oração amaldiçoada. Amém? Outros estão orando, outros estão fazendo pedidos nos comentários dizendo: Pastor Robert, ora por mim. Eu estou precisando de uma bênção e tal. Quem é que te vai abençoar? Ninguém te vai abençoar. Os demónios vão entrar na tua vida. Porque tu estás fazendo petição nem ao homem de Deus. Diz: crede no Senhor e sereis salvos, crede nos seus profetas e prosperareis. Mas tu estás fazendo petição a homens que nem sequer são homens, a personagens fictícios da imaginação humana, fruto da imaginação humana, invenções. Então quem é que te vai responder? Os demónios. Cuidado, meu irmão, muita gente está tendo visões agora nestes últimos dias, revelações falsas. Amém? Revelações falsas. Então isto vai acontecer. Então o tema desta mensagem, glória a Deus, Sharamandogo pré-gravada, o tema desta mensagem é o seguinte, glória a Deus: os seguidores do pastor Kenzo Atsushi são idólatras. Aleluia, ripalabassuri cantas nerianda labaia, rovalamachaya, aleluia, antaramas, e tiveram visões dadas pelos demónios. Aqueles que disseram, esses defensores aí ferrenhos do Kenzo e do Robert: Deus me revelou, Deus me mostrou, Deus me confirmou que Kenzo e Robert são reais e o seu testemunho é verdadeiro. Todos eles são idólatras. Eles erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, conforme Mateus 22, 29. Então, meu irmão, olha aí a sentença que vai vir sobre esses falsos profetas. Glória a Deus, vai vir uma sentença terrível sobre os falsos profetas. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, a palavra do Senhor a quem? Ao profeta Ezequiel: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos teus corações. Quem levantou? Os anciãos. Aleluia. Os anciãos no Novo Testamento são os presbíteros, são os bispos. Aleluia. O presbítero, a palavra ancião, glória a Deus, vem do grego presbítero,
que quer dizer ancião, pessoa experiente na obra. Tem um sentido figurado, não quer dizer que seja velho, pode ser velho ou novo. Mas é uma pessoa que tem experiência na obra e está capacitado para a obra. Não é obreiro neófito. É ancião na obra. Tem anos de cristão. Agora, os anciãos de Israel se assentaram diante do profeta. Não é? Foram consultar desta vez um profeta verdadeiro. E o que é que o profeta lhe disse? Deus revelou ao profeta o seguinte. Deus falou que o profeta disse: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. Então os seguidores de Kenzo Atsushi levantaram esse ídolo, esse Kenzo como o ídolo, como o Deus deles é Kenzo Atsushi, é Robert. Muita gente orando aí, Deus abençoa o pastor Robert. O pastor Robert ora por mim, roga por mim ao Senhor. Estão como os católicos, rogai por nós, pecadores, né? Como os seguidores de Nossa Senhora. Agora e na hora da nossa morte, amém. Aquela oração amaldiçoada que os católicos fazem à Nossa Senhora, que não existe Nossa Senhora. Na Bíblia existe só Nosso Senhor. Aleluia. É Adonai, é o meu Senhor, é Adonai, no Nosso Senhor. Não existe Nossa Senhora, nem sequer Senhora. Amém? Nós temos um só Senhor e um só Deus. E um só mediador. Aleluia. Entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem o qual se entregou a si mesmo para resgate de muitos, para que a seu tempo desse testemunho. Então, estes homens, quais homens? Todo aquele que diz que é pastor, aleluia, que diz que é evangelista, que diz que é cooperador, que diz que é obreiro, que ensina, dá estudo de escola bíblica dominical, ensina a escola bíblica dominical, que apacenta um rebanho, leva uma igreja, é presidente, é fundador, aleluia, andarai, é profeta, diz que é usado nos dons, é ministro do evangelho, é pregador, é ganhador de almas, é evangelista, mas que crê nesta fábula do Kenzo, aleluia, a ponto de ter visões e revelações com Kenzo e com Robert, o diabo já cegou o seu coração, está tendo visões e revelações dadas pelo próprio demónio. Os demónios estão-se revelando a esses pastores, a esses pregadores, a esses profetas e a essas mulheres também. Muitas dizem que são obreiras, outras dizem que já têm muitos anos de crente. Então já são como se fossem anciãs, não existe anciã, porque não. Mulher andará machê, não é anciã, não é presbítera, não é bispa. Mas é uma pessoa já experiente na obra. Quem sabe são servas de Deus, fazem obra, são cooperadoras da obra do Senhor, são missionárias. E estão tendo visões e revelações com Kenzo. Aleluia, com Robert Atsushi, ou que Deus está revelando que eles são verdadeiros, que eles são reais e o seu testemunho é verdadeiro. Irmão, ei cantar a mastéria. Aleluia, e está aqui a sentença para esse tipo de gente. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. Trocaram a Bíblia pela internet. Trocaram a palavra de Deus pelos testemunhos de arrebatamentos de espírito ao céu e ao inferno. Aleluia, sendo que existem alguns verdadeiros, sim, mas não se pode trocar a Bíblia por nenhum testemunho, nem que seja o verdadeiro. O verdadeiro apenas vai ser uma ilustração, uma confirmação daquilo que já estava escrito na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Mas a maioria dos testemunhos que estão na internet são falsos. Então estão levantando ídolos nos corações. E agora surgiu uma nova onda de ídolos virtuais, ídolos que não existem. Virtual é aquilo que é fictício. Já tem a igreja virtual, é a igreja que não existe, e daí da igreja virtual surgiu o membro à distância da igreja virtual, e do membro à distância da igreja virtual surgiu agora a ceia online. Então daqui a pouco vão fazer batismo online, e daqui a pouco vão fazer casamento online. Só falta fazerem casamento online. Então o diabo já está operando em muitas igrejas. E na vida de muitos homens e mulheres que se dizem de Deus. Então aqui está a sentença, irmãos. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. Não é? Por exemplo, quem segue o testemunho do Emery Prince e do Sariel, levantou o Emery Prince e o Sariel como ídolos. Se eles existem, são mesmo, as adolescentes dizem ser, que gravaram o seu testemunho também com voz robótica, é um falso testemunho. Então já tem ali os dois jovens como ídolos. E o que é que eles dizem no seu testemunho? Que eles não são daqui, eu não sou daqui. Vim do céu, eu lutei com Miguel, Gabriel e com mais 72 príncipes. Não é? E tem uma postagem deles que é a origem pré-angelical do homem. Então o homem antes de ser homem era um anjo. Ele também disse, no testemunho falso do Emery Prince, ele diz que o robô, aliás, não é o Emery Prince, é o robô, é esse Emery Prince, nem sabemos se é um nome real, se também é fictício. Certamente alguém inventou essa história.
Podem ser pessoas reais, mas essa história é mentirosa. Ele diz que encarnou. Não é? Era anjo e depois encarnou. Reparem o tamanho da aberração. Encarnou. Quando a Bíblia diz que só houve um que encarnou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, dizia João. João viu a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Xarabanda, o Verbo se fez carne, só houve um que encarnou. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito. Aleluia, aleluia. Pregado entre os gentios, querido no mundo, visto dos anjos e recebido acima na glória. Huricanta la mastéria, 1 de Timóteo 3,16. Deus se manifestou em carne. Deus encarnou. Aleluia, Jesus sendo Deus, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Aleluia, Endarama se fez homem. Aleluia, recantar a mastéria. Oh, glória a Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, irmão. Então, uma heresia de todo o tamanho. Então, esse é Mary Prince, ele é Jesus. Só falta dizer, eu sou o Salvador. E por isso vêm outras doutrinas, porque um abismo leva ao outro. Também no falso testemunho do Emery Prince e do Sariel e os outros, nos comentários, vê-se que eles são contra. Glória a Deus, congregar. São contra congregar, são contra igrejas. Não é? E cantor abaixai, devem ser contra dizimar também, porque um abismo leva ao outro. Rica, contra a doutrina da Trindade. Raca plassuricantas neri anda lá vai. 1 João capítulo 5 versículo 7, porque são três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito, e os três são, é um só Deus, mas são três pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então quem morreu na cruz foi Jesus, não foi o Pai nem o Espírito Santo. No batismo de Jesus, quando Jesus, aleluia, foi batizado por João o Batista, quando ele saiu da água, aleluia, aleluia, recatar a machéria, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado a quem me comprazo. E desceu, estava descendo aleluia, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Ali estão três pessoas distintas, diferentes. O Pai não estava a falar consigo mesmo. Não era o Filho que estava falando lá no céu, mas o Pai estava falando no céu e o Filho estava aqui na terra. Glória a Deus. Quem queria diga glória. O Espírito Santo no ar. Eramanto covasnéria. Então, meu irmão, cuidado, meu irmão. Muita gente levantou o Emery Prince e o Sariel. Levantaram. Não foi somente Kenzo, mas tem outros testemunhos aí falsos na internet. E muita gente segue esses testemunhos, estão no blog Defesa da Fé 2017. Até agora, pelo menos até à data, eu tirei os prints na data em que eu fiz a pesquisa. Não havia um único testemunho do blog Defesa da Fé 2017 que fosse real, verídico. Todos os que eu vi não tinham base alguma, não tinham fundamento. Testemunho de fulano tal, dão dois nomes, pode ser o primeiro e o segundo ou o primeiro e o último. Da cidade tal, do país tal, do ano tal, muito vago. Ele congregou numa igreja, mas não diz o nome da igreja. Ele fundou uma igreja, mas não diz o nome da igreja. Aleluia, foi o pastor presidente de uma igreja, mas não diz o nome da igreja. Ou então, se diz o nome da igreja, esse nome não existe. Nunca existiu nesse país esse nome, é um nome inventado. Então, ou dão nomes, ele pregou naquela igreja, nunca diz o nome da igreja em que pregou. Onde Deus operou cura divina, milagre, batizou que o Espírito Santo renovou. Então é tudo uma ficção, uma obra de ficção. Não dão o nome da igreja, não dão localização da igreja, contacto da igreja. E quando ele diz, eu congreguei numa igreja, não diz qual é o nome do pastor presidente. E quando dão nome, por exemplo, no testemunho do Ken Atsushi, dizem que Ken Atsushi tinha uma igreja em Denver, no estado do Colorado, nos Estados Unidos da América. Isso já foi claramente investigado e não tem, nunca teve. Isso é mentira. O pai da mentira é o diabo. Amém? Rovala mastéria. Quem do imundo tira ao limpo? Ninguém. Então não venham com essa história, testemunho então se é uma obra de ficção, digam logo que é uma obra de ficção. Aleluia, ricanta la mastéria. Aleluia, historicamente nunca houve nenhuma igreja, nunca houve sequer Kenzo Atsushi vivendo nos Estados Unidos desde os anos 80, casado com a Akemia Atsushi, com dois filhos chamados David, que morreu de um acidente de caminhão contra a sua casa que foi destruída, e o outro filho, Robert Atsushi. Nunca houve tal família, nunca houve um negócio próprio em nome de Kenzo Atsushi, e nunca houve, aleluia, nenhuma igreja registada lá. Também nos Estados Unidos da América, e também aquele pastor que ele frequentava, o Charles McBavin, tinha uma igreja pentecostal lá, evangélica, nunca existiu nem esse pastor, nem essa igreja. Mentira sobre mentira, ou seja, nunca dizem nomes de pessoas. Quando dizem, essas pessoas não existem. Quando dizem nomes de igrejas, as igrejas não existem. E muitas das vezes dizem só, congreguei na igreja tal, fundei a igreja tal. Cadê a igreja que o pastor Kenzo supostamente fundou, aleluia, no ano 2011,
na cidade de Mutare, no Zimbábue. Eu estou em contacto com uma irmã de lá, por lá nunca sabem, uma irmã em Cristo. E ela faz parte da área administrativa, ela faz parte da área administrativa de uma igreja grande lá. Nunca houve nenhum Kenzo por lá. Tudo fantasia. Uma suposta igreja fundada lá em que, supostamente, um homem chamado Ronald Mussona estaria a tomar conta, seria o pastor local. Seria o obreiro que estava a tomar conta dessa igreja, a apacentar o rebanho. Mentira. Nunca houve nada disso. Nem nunca houve um ex-feiticeiro lá, por nome de Ronald Mussona, que era o maior da cidade. Carai, o pai da mentira é o diabo. Estou em contacto com uma irmã da cidade de Mutare. Por lá ninguém sabe. Amém? Então o pai da mentira é o diabo. Aleluia, a mentira tem pernas curtas. Depois inventaram novas mentiras. O tradutor que traduziu agora já não era. O primeiro diziam que aquilo era originalmente escrito em inglês. Dizia o suposto Daniel, que é o suposto. Se é o nome dele real, pode não ser. Pode ser e pode não ser. É mais uma hipótese. Pode ser e pode não ser. Esse suposto Daniel, que ninguém conhece, ninguém viu, nunca ninguém ouviu. É tudo por escrito, não é? É tudo bem oculto. Esse suposto Daniel, não é? Afirmava que os testemunhos de Kenzo e do Robert eram originalmente escritos por Robert Atsushi em inglês e enviados por um irmão no Brasil que os traduzia para o português. Aleluia! Isso era a versão, conforme ia tendo tempo. E daí haver a sétima, a oitava e a nona experiência estão divididas em primeira parte, segunda parte e terceira parte, porque era o tempo que supostamente ele levaria a traduzir e depois enviar para o canal Evangelismo Online para postarem. Agora já mudaram a história, não é? Arranjaram um falso Ronald Mussona, não é? Para fazer um vídeo bobo, glória a Deus, aleluia, e ali já mudaram, disseram que o tradutor, afinal, traduzia, já não é um... glória a Deus, que esse tradutor já não é um brasileiro, mas é alguém ou japonês, ou com ascendência japonesa, que traduzia do japonês para o português, e o tradutor, como queria fazer um livro para ganhar lucros com a venda desse livro dos testemunhos do Kenzo e do Robert, e o Robert não autorizou, de pirraça, não é? Resolveu adulterar nomes e locais. Não diz que, nesse falso testemunho do Ronald Mussona, não diz que ele resolveu adulterar os nomes dos personagens, dos heróis, do Kenzo e do Robert. É nomes. Então nomes é nomes de pessoas, de outras pessoas, e locais. Então, provavelmente, Kenzo e Robert não viveram desde os anos 80 nos Estados Unidos, ou pelo menos não foi nessa cidade. Mas interessante, já foi checado nos Estados Unidos e nunca houve nenhuma família assim constituída. Então ainda seria mais grave, irmão. Aí seria mais grave, porque aí o testemunho já nem era de Kenzo, era do Barrabás e do Judas Iscariotes. Imaginando que o nome dele real era Barrabás e Judas Iscariotes e não era Kenzo. Ou seja, era um falso testemunho, uma mentira. Remanagachai. Então eles inventaram, porquê? Para que não se cheque, para que nunca ninguém venha a descobrir a origem de tal farsa. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então isto aqui é para aleluia, Rakasuri canta la mastéria. Aleluia, glória a Deus. Suri cantas niriandas néria. Glória a Deus. Então é bem claro, meus irmãos. É bem clara esta palavra. Estou sentindo a glória de Deus. Aleluia. Então deram um dito pelo não dito. Agora os testemunhos já não eram originalmente escritos pelo Robert em inglês, mas em japonês. Já não eram traduzidos por um brasileiro, mas por alguém, ou japonês, ou mesmo que fosse um brasileiro com descendência japonesa, que traduzia para o português, e agora vieram com a história que adulterou. Ou seja, ele falsificou o testemunho. Então já está falso, já tem mentira, já tem falsidade. E se tem mentira nos nomes de pessoas que lá estão mencionadas e nos locais, por que razão o restante da história seria verdade? Mas não alterou a experiência em si. Espera aí, meu irmão. Quem do imundo tirará o limpo? Ninguém. Jó 14:4. E um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:6, conforme 1 Coríntios. Gálatas 5:9, conforme 1 Coríntios 5:6. Assim é que é. Então, meu irmão, cuidado. Então, aqui está um juízo, uma palavra de juízo para esses profetas falsos. Ficam tendo visões e revelações e sonhos com Kenzo e com Robert. E passando para a igreja, Deus me confirmou. Deus me revelou. Deus me falou. Deus me mostrou. Aleluia. Ramanagashaya playa surya cantas neria.
Aleluia. Sharamanagai. Ramanalabás. Yanarabai. Olha aí. Vai vir sentença contra esses profetas se eles não se arrependerem. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. Todos esses que disseram que Deus lhe revelou, que Deus lhe confirmou, que Deus lhe mostrou, que Deus falou com eles, dizendo que os Kenzo e Robert são reais, e eles existem ou existiram, e que os seus testemunhos são verdadeiros, irmão, já eram seguidores de Kenzo e de Robert. Não é? Aleluia! Não eram pessoas que nunca ouviram falar dessa fantasia, dessa fábula. Então já estavam sendo enganados. É como, por exemplo, vou dar um exemplo. Há um presbítero que ele já era seguidor do falso profeta Dr. David Auer, que ele diz, esse Dr. David Auer, eu sou as duas testemunhas, quando a gente sabe que isso é falso. Então ele já seguia um falso profeta, depois passou a seguir outro falso profeta, que eu não vou citar aqui o nome para não dar, é só para não dar polémicas, não está aqui para contender, mas vocês vão saber qual é, um que expulsa demónios à flechada. Diz assim: anjo, empresta aí o arco e a flecha para eu expulsar aquele demónio. Diz que ele armou o arco e flecha e simulou arco e flecha invisível, e a pessoa tombou e olha, estou expulsando o demónio com o arco e com a flecha emprestado do anjo, fazendo uma angelolatria. Então ele já seguia um falso profeta que faz culto aos anjos, que diz que vão cair penas de anjo na casa das pessoas, dos seus seguidores, e que ele tem o poder de entrar no teu sonho. Então ele vai entrar no teu sonho, cuidado. Aquele homem, aquele profeta, aquele pastor vai entrar no teu sonho. Então ele já seguiu os falsos profetas, 2 falsos profetas, e também era seguidor dos pseudo-testemunhos de Kenzo e Robert Atsushi. Depois disto estava numa campanha de 70 dias, ou não sei quantos dias orando, bastantes dias orando e jejuando, e acredito sim, e acredito que fosse orando e jejuando a Deus sinceramente. Só que a pessoa pode estar sincera e estar errada, não é? Porque não faz prova se os espíritos são de Deus, que visão, quem é que lhe deu aquela visão. Por isso é que João disse: provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado pelo mundo. Aleluia. E se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Quer dizer, esses espíritos enganadores que se transfiguram em anjos de luz, dando visões e revelações, se for preciso, enganariam até os escolhidos, dizia Jesus em Mateus 24, do 23 ao 25. Aleluia, cuidado, mano. Então ele estava numa campanha de oração em jejum, e num dos dias diz que teve uma visão. Eu tive uma visão e vi um homem de meia idade, de cabelos brancos. E como é que ele era? Parecido com o da foto. Espera aí, cuidado, parecido com o da foto. Quando a gente sabe que a foto a gente sabe claramente, irmão, glória a Deus, que a foto de Kenzo Atsushi, essa foto não é de nenhum Kenzo Atsushi. Este homem, o homem da foto, que o dono do canal Evangelismo Online escolheu para colocar no seu vídeo editado, não é de Kenzo. Esse homem nunca se chamou Kenzo na vida. Não tem nada a ver com Kenzo. Esse homem é um modelo fotográfico oriental. É um homem que desfila na passarela e faz sessão de fotos. E que na sessão de fotos, da foto escolhida, ele representava um empresário idoso oriental, ou um empresário idoso japonês. Fazia apenas uma sessão de fotos, tanto é que numa das fotos, aliás, em algumas das fotos, ele aparece com luvas de boxe, de pugilismo. Então, esse homem nunca podia ser Kenzo. Então, como é que ele era? Era parecido com o da foto. Então, ele andou a ver o filme, editado pelo Evangelismo Online, não é? A narração e o filme, viu aquele filme, aquilo ficou na mente, aquela imagem, e agora diz que teve uma visão, irmão, ali, das duas uma. Esta visão, ou não teve visão nenhuma, teve uma imaginação, um devaneio da cabeça dele, da carne dele, não é? Isto seria, ou teve um delírio, que é para não, ou inventou a história, isso ainda seria mais grave, porque a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, Efésios, aleluia, 4:27, não deis lugar ao diabo, glória a Deus, Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo, lugar é espaço, porque o diabo entra na tua vida, meus amados irmãos. Então ele teria dado lugar ao diabo para dizer mentiras. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Amém? Ou então, se teve essa visão, quem é que lhe deu a visão? Foi o próprio demónio. Então, mais uma vez, eu afirmo, irmão, os seguidores e defensores e principais propagadores desta fábula, não é? Eles são idólatras.
Aleluia. Eles são idólatras e tiveram visões dadas pelos demónios. Não foi dado por Deus. Porque ainda que não foi uma visão, Deus não, o demónio, aliás, o Deus caído deste século, o demónio, Satanás, não revelou nada, então eles mentiram. Imaginaram, não é? Contaram uma mentira. E aí o que é que acontece? Aí eles deram lugar ao diabo. Então é a mesma pelo demónio, mesmo que não seja uma visão, mas foi induzido, foi levado, porque quem mente é filho de Satanás. Vós tendes por pai ao diabo e satisfazeis os seus desejos, porque quando ele mente fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, e peca desde o princípio e é homicida. João 8,44. E de fora ficará todo aquele que ama e o que pratica a mentira. Apocalipse 22,15. Então é bem claro, irmão. Então, não tem... Ei, xarabandarabás. Estou aqui a dar o exemplo, irmão. Ramandaga. Os seguidores de Kenzo Atsushi são idólatras. São idólatras. Tem gente que é capaz de morrer por Kenzo. Peleja, xinga, ofende, condena todos aqueles que não querem ao lago de fogo. Vocês são joio, não querem... Ou seja, repetindo, papagaiando aquilo que ouviram pelas palavras do próprio testemunho. Vocês são joio, vão ser lançados no fogo. Ai, quem duvidar já está condenado, já blasfemou do Espírito Santo, já perdeu a salvação. Então eles estão iguais, irmãos, iguais a aleluia, glória a Deus, aleluia, iguais aos jihadistas islâmicos, não é? Aos da jihad islâmica, da Guerra Santa, estão iguais aos terroristas islâmicos. Estes seguidores de Kenzo e Robert Atsushi são terroristas cristãos, entre aspas, porque dividem a glória de Deus com a glória dada ao seu ídolo principal, que é Kenzo Atsushi. Kenzo é mais importante até que Jesus. São capazes de morrer e de matar os irmãos na fé por Kenzo, batalhar, mas não o fariam mesmo por Jesus. Aleluia. Quando vier a marca da besta, não vão. Muitos deles não vão morrer por Jesus. Morrem por Kenzo, mas não morrem por Jesus. Morrem por um Deus caído, um falso Deus, não é? Um demónio fazendo-se passar por Deus, mas não morrem por Jesus. Então, é bem grave, irmão. Bem grave o que está acontecendo no meio cristão. É bem grave. Aleluia. Antarabastéria. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. Eles levantaram ídolos. Aleluia. Quando Jesus disse: Eu sou o Senhor teu... Aleluia. Jesus disse: Não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo foi tentar Jesus. Haramandá, Jesus é Deus. Glória a Deus. Ricanta la mastéria na lamaia. Ricanta la mastéria. Então veio o diabo e o tentou. Glória, está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então eles estão tentando a Deus. Estão dividindo a glória de Deus com a glória dos homens, que nem é homem, porque Kenzo nem é homem, nunca foi homem na vida, muito menos pastor nem missionário. Kenzo não existe, é um personagem fictício, de ficção. Aleluia, glória a Deus. E é uma fábula. Aleluia. Os homens estão desviados e voltaram às fábulas. Desviaram-se da verdade, que é a palavra de Deus, e voltaram às fábulas, tal como está em 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. Então estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. Há quem sirva Nossa Senhora de Fátima, há quem sirva Nossa Senhora de Guadalupe, há quem sirva Nossa Senhora Aparecida, há quem sirva Buda, há quem sirva Alá, há quem sirva Maomé, há quem sirva Joseph Smith, Charles Taze Russell, há quem sirva a igreja chamada Sociedade Torre de Vigia, que é o nome registado, mas vulgarmente conhecido como Testemunho de Jeová. Há quem sirva a Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias, vulgarmente conhecido como a Igreja Mormon, ou dos Mormons. Há quem sirva a Igreja Adventista do Sétimo Dia, andará aí a sua profetisa Ellen White. E há quem sirva o canal Evangelismo Online, que mistura verdades com mentiras, e outros canais idênticos que defendem e propagam e postam esses testemunhos e editam e mandam cá para fora esses testemunhos. Há quem sirva os canais do YouTube como o Evangelismo Online, que defende e propaga, criou os próprios vídeos com essa narração escrita e sacou as imagens do Google e criou toda essa fantasia e propagou e agora defende e criou novos falsos testemunhos, como o testemunho do Michael Watson, Kimberly Watson. Michael Watson, suposto ex-membro da igreja do pastor Kenzo Atsushi, lá em Denver, no estado do Colorado. A igreja que é essa que nunca existiu, a igreja nem é existente. E também a suposta Kimberly Watson, a suposta missionária obreira da igreja do pastor Kenzo. Uma igreja que nunca existiu, inexistente, mais uma vez. E também o Ronald Mussona, testemunho do Ronald Mussona, suposto ex-bruxo, que nunca foi nem bruxo na vida, nem nunca
mentira. Aleluia. Mais uma mentira. Que supostamente se converteu no ano 2011 na viagem missionária do pastor Kenzo ao Zimbábue. E ali na cidade de Mutare, o pastor Kenzo fundou uma igreja, mais uma vez uma igreja que não existe, nunca existiu, não há registro dela, ninguém conhece, nunca ninguém viu. Aí cantará e ele estaria a tomar conta sendo o pastor presidente. Então, isso tudo foi criado, não é? Criado, mais uma vez, por quem defende essas fábulas. Então trocaram a Bíblia, trocaram Jesus por Kenzo. Trocaram a palavra do Senhor, glória a Deus, e cantar a master e anda lá vai por aquilo que ouvem pelas fábulas, pelos falsos testemunhos na internet. Não é? Em vez de estarem seguindo Jesus, estão seguindo o canal Evangelismo Online. E outros canais, à espera de novos testemunhos, novidades. Agora, o pastor está-me dizendo que o canal Evangelismo Online não tem coisas verdadeiras. Tem. O problema é que tem coisas verdadeiras misturadas com falsas. Anda mistura e um pouco de fermento leveda toda a massa. E aquilo que mais visualizações tem lá no canal dele é os testemunhos do Kenzo e do Robert Atsu. Essa fantasia muito bem engendrada. Essa história artificialmente criada. Porque a Bíblia diz, porque nós não vos fizemos saber a virtude e a majestade e o poder de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas. Ou seja, seguindo fábulas, seguindo, aleluia, histórias inventadas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, dizia Pedro, em 2 Pedro 1,16. Então, nós não estamos aqui fabricando mentiras, fabricando histórias artificialmente compostas, não estamos aqui contando contos de fadas, estamos aqui falando a verdade. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, a majestade de Jesus. Então é bem claro, ricanta la masteria, oh glória a Deus. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. Então os seguidores, os propagadores destas falas são idólatras. Levantaram Kenzo como um ídolo, como um deus. E Robert como outro deus. É como há quem creia nos heróis da Marvel, nos heróis, não é, da Disney. Há quem creia no Pato Donaldo, no Tio Patinhas. Não é? Há quem creia no Mickey Mouse, aleluia, na Minnie. Há quem creia Charamandarai, nos heróis da Marvel, no Capitão América, no Incrível Hulk. Não é? Há quem creia no Super-Homem, no Homem-Aranha, há quem creia no Batman e no Robin. Então, Kenzo Atsushi está mais para o nível de Batman e Robin do que para outra coisa qualquer. Kenzo e Robert é o Batman e o Robin Atsushi dos cristãos idólatras, dos cristãos que servem a dois senhores. Quando Jesus disse, não podes servir a dois senhores, porque já odiar a um e amar a outro, ou te dedicarás a um e desprezarás a outro. Não podes servir a Deus e a Mamon. Por outras palavras, não podes servir a Jesus Cristo e a Kenzo Atsushi. Escolhe quem queres servir. Se Kenzo é Deus, seguiu, ou serviu. E se Jesus é Deus, serviu. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 21. Amém? Ricanta la masteria. As verdades têm que ser ditas, meu irmão. Estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Quer dizer, quando tu orares, Deus não vai ouvir a tua voz. Deus não te vai ouvir. Ou seja, Deus não te vai responder. Ou se te responder, não te vai responder da forma que tu queres. Ou da melhor forma. Aleluia, porque Deus está irado contigo. Os seus ouvidos não estão agravados, mas vão estar agravados. Porque a Bíblia diz, eis que, aleluia, rica andaramasteria, cantaramasteria, ribalabassuri, cantaramanagaia. A mão do Senhor não está encolhida para que Ele não vos possa salvar, nem o seu ouvido tampado, agravado para que Ele não vos ouça, mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e é por causa das vossas transgressões que Ele encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, isso está em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. E aqui diz o quê? Aleluia, rimanagashaya playa. Aleluia, ramanagashaya. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Deus não te vai responder. Ele se te responder, vai te responder mal. Bem claro. Estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. Levantaram Kenzo e Robert Atsushi, tal como levantaram Batman e Robin. Tal como muita gente levantou o Dom Quixote de La Mancha e o Sancho Panza, seu escudeiro. Não é? É uma fábula. E o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Tropeço. Então isto faz tropeçar a muitos. Crer em mentiras vai levar o povo para o inferno. Seguir as fábulas, adorar seres mitológicos inventados pela mente humana vai levar muita gente para o inferno, ainda que se digam cristãos. Aleluia, centenas de milhares estão indo para o inferno, querendo
nestas fábulas inventadas na internet. Xarai, porque a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, se permaneceres nas minhas palavras, disse Jesus. Sois verdadeiramente meus discípulos, ou seja, meus seguidores, então conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. João 17, aleluia. Rei Managashaya, 2 de Coríntios 13, 8. Aleluia. Acaso eu me fiz vosso inimigo por vos falar a verdade? Dizia Paulo em Gálatas 4, 16. Aleluia. Será que eu me fiz vosso inimigo por vos dizer que Kenzo Atsushi é uma fábula? Aleluia. Kenzo Atsushi é uma farsa? Que a sua história a sua história é irreal. Ele nunca teve nenhuma experiência de Deus porque ele nem sequer existiu, nunca existiu, é inexistente. É tudo mentira. E ainda que fosse verdade, imaginando que esse ser existisse, que não existe, tem esse suposto, ou pseudo-testemunho contém várias heresias de perdição e doutrinas de demónios, como, por exemplo, uma, glória a Deus, Xaramana, em que Kenzo, Alamantokovashai, desce ao inferno para ir resgatar uma alma de um cristão rebelde que morreu em pecado, que estava lá no inferno sendo atormentado por causa do seu pecado. Ele chega lá, e ele vai lá e resgata aquela alma e traz de volta à terra. E de volta à vida. Então Kenzo é o resgatador, é o salvador. Já não é Jesus, é Kenzo. Então, meu irmão, crê em fantasia quem quiser. Crê em fábula quem quiser. Eu creio no Senhor Jesus e você salva eu e a minha casa em nome de Jesus. Então isto aqui é uma mensagem de Deus contra os falsos profetas que estão tendo falsas visões. Tem que se arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagadas as vossas transgressões e venha sobre vós os tempos de refrigério. Reparem que eu estou só num versículo-chave, já me está dando muita palavra. Aleluia, glória a Deus. Porque isto é um mistério que eu tenho com Deus. Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer, aleluia, eu já vou dizer o 4, mas o 3 ainda vou ficar no 3. Estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. Há quem levante, por exemplo, o Corinthians, o Botafogo, o São Paulo, o Fluminense, o Grêmio de Porto Alegre. Há quem levante vários times de futebol no seu coração, ou vários clubes de futebol, se for em Portugal, Sporting, Benfica, Porto, Boa Vista. Não é? Há quem levante os jogadores de futebol como os seus ídolos. Há quem levante o Jardel, que foi 2 vezes melhor marcador europeu, se não me falha a memória, aqui em Portugal. Aleluia, quando estava melhor marcador. Há quem levante Rovala Machadagaia, Rovalama Xeriandas Neriandarabagaia, Rovalaba Cantaramasteri-andalabaia. Glória a Deus, quem quer diga glória. Há quem levante, irmãos, Xaramana, cantores mundanos, grupos, como os Backstreet Boys, cantoras como Beyoncé, como Tina Turner era, que agora a Tina Turner já deve estar reformada, o Bryan Adams, aleluia, como vários outros, de rock, pop, heavy metal. Eu seguia, por exemplo, era seguidor de Iron Maiden, Halloween, Manowar, Judas Priest, Yngwie Malmsteen. Glória a Deus, bandas mundanas. Então há quem coloque assíduos. E há crente que divide a glória de Deus com coisas mundanas, que ainda não está liberto. Há crente que segue o futebol, segue desportos de competição. Aleluia, segue os seus ídolos humanos. Aleluia, os seus campeões. Iripantorogoshô de Karamanacheri andarasneri andalabaia. Oricanta labassuri andasneri andalabaia. Então cuidado, meu irmão. Deus está falando aqui. Assim diz o Senhor, aleluia, glória a Deus. E tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Então estes falsos profetas colocaram tropeços diante da sua face. Então muita gente vai tropeçar. A Bíblia diz, ai de por quem vêm os escândalos, mas é mister que venham. Mas ai daquele homem ou daquela mulher por quem vieram os escândalos. Melhor fora que se lhe atasse uma pedra de moinho ao pescoço e fosse lançado no fundo do mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Aleluia. Lucas 17, 1 e 2. E a Bíblia também diz, aleluia, que não podemos fazer nada que o nosso irmão se enfraqueça. Aleluia. Romanaga Shaya Playa Súria. Romanos capítulo 14. Glória a Deus. Aramanaia, Suriandas, Niandra, Bandagaia, Mandarácia. Oh glória. Diz aqui, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece e se escandalize e se enfraqueça. Amém? Então estão colocando estes tropeços, estão fazendo com que a pessoa tropece e creia numa mentira. Kenzo não existe, é mentira. O seu testemunho
Não existe, é uma mentira, é uma fábula. É um pseudo-testemunho. Glória, a sua experiência nunca existiu, nunca teve nenhuma experiência, ele nunca viu Deus, que ele nem existiu, nunca houve. Não é? O arrebatamento, ele nunca foi arrebatado, porque ele nem existe. Não é? Então é tudo uma farsa, tudo uma fábula. A Bíblia diz, maldito seja o enganador, Malaquias 1,14, e aquele que usa de engano não permanecerá dentro de minha casa, nem que profere mentiras ficará firme perante os meus olhos. Está no Salmo 101. Então estão usando de engano estes profetas aqui, enganando o povo. Aleluia, então estou fazendo tropeçar muita gente, centenas de milhares estão sendo tropeçados, tanto por aqueles que criaram a história, como aqueles que editaram os vídeos, como foi o caso do canal Evangelismo Online, que eu não sei se ele criou ou não a história, é uma possibilidade. Fiquem abertos. Glória a Deus. E por aqueles que defendem, que são os advogados do diabo. Os que defendem esta fábula são advogados do diabo. E aqueles que vêm com invenções, então já vimos que este presbítero aqui jejua igual aos satanistas. Também oram, jejuam, mas como não têm discernimento, acham que estão servindo a Deus e que Deus é o diabo. Ele acha que está servindo a Deus e que a visão veio de Deus. Mas essa visão não veio de Deus. Se teve essa visão mesmo, como ele conta, veio do diabo. Se não, inventou. E aí é pior ainda. Se foi enganado pelo diabo, irmão, é uma coisa, mas se ele inventou ainda se torna pior, porque ele torna-se um mentiroso. Ele mesmo deu lugar ao diabo. Tem outras aqui. Houve uma mulher aí, uma jovem mulher, aleluia, que diz que Deus lhe confirmou Kenzo. Como é que foi essa confirmação? Foi de noite. Diz que um demónio apareceu para ela, não sei se aquilo foi em sonho, se foi acordada, se ela teve um sonho. Um demónio apareceu para ela e disse para ela não postar mais os testemunhos do pastor Kenzo. Então essa foi a confirmação. E depois disso ela na altura diz que foi liberta através dos testemunhos do pastor Kenzo. Liberta do quê? Ela já era cristã, então não foi liberta e salva por Kenzo. Ela já tinha aceitado a Jesus. Não é? Foi liberta do quê? Mudou algumas coisas nas vestes, nas vaidades que tinha. Então ela apenas mudou moralmente, mas a moral não salva ninguém. É bom ter moral, é bom ter santidade corporal, sim. A fé gera obra, gera. Glória a Deus. Mas a moral só por si tem-na os membros de outras religiões. As mulheres islâmicas também não usam roupa sensual, escandalosa. As freiras católicas são mais santas do que a maioria das mulheres cristãs evangélicas e do que muitas pentecostais. As freiras não se pintam, muitas não raspam sobrancelha, não se pintam, não usam maquiagem, não usam rímel, batom, esmalte, não usam joias, não usam piercing nem tatuagem, usam roupas decentes. Aleluia, glória. Então, se for pela moral, se for uma mudança, então vai para um convento. Se queres apenas mudar algumas coisas, ser liberta de algumas coisas no teu corpo e nas tuas vestes, então vai para um convento. Agora não venham de... Kenzo não salva ninguém. Então vamos estar igual aos fariseus, vamos mudar só por fora e por dentro. Ela creu na mentira. Agora, depois da suposta mudança que ela diz que teve e do encontro que ela teve com o demónio, não é? Que ela diz que Deus lhe confirmou que os testemunhos do pastor Kenzo são reais, não é? Depois disso, ela veio num canal de oração, não vou citar a pessoa, amém? Porque aqui não vamos citar nenhuma pessoa, eu só citei o Dr. David Howard, amém? Porque ele é mundialmente famoso, glória a Deus, e não vai dar contenda, em princípio não vai dar contenda, porque é real, ele mesmo diz, eu sou as duas testemunhas, então para mim ele é um falso profeta, amém? Precisa de se converter, nascer de novo. E de parar de enganar o povo de Deus. Não, mas essa mulher foi num outro canal e pode ter ido em mais. Pedir oração. Eu peço oração porque eu sofro de síndrome do pânico. Como é que uma pessoa que foi liberta pelos testemunhos do pastor Kenzo, depois disso, vem depois disso? Depois dela relatar que, por escrito, foi antes dela gravar o testemunho, só gravou agora há pouco tempo, há poucos dias que gravou. Mas foi logo ao início quando ela escreveu que tinha sido liberta por esses testemunhos do pastor Kenzo, liberta das vaidades. Não é? Glória a Deus. Araman, Taraia. Ela foi liberta igual as mulheres que entram para o adventismo no sétimo dia. Muitas, agora já não, porque agora o adventismo está mais liberal. Mas ao início, ela no White, aquilo era roupa santa. Nada de maquiagem, pintura de joia, nada. Não é? Então é igual às mulheres que entram para os mormons. As mulheres mormons é uma santidade plena. Nem cortam, nem pintam cabelo, nem raspam sobrancelha, nem se... Não é nada, santidade plena nas roupas, no corpo, não usam pintura, joia, maquiagem, nada. Então, é igual a isso. Então, meu irmão, glória, depois da suposta libertação dela, das vaidades,
pastor Kenzo, mas aquela já era crente há anos, que ela era crente. Não é? Então isto não foi uma pessoa que não conhecia a Deus e que ao ouvir os testemunhos do pastor Kenzo aceitou Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, que nunca tinha ouvido falar do Evangelho. Não, isto é uma pessoa que já era crente. Já era crente, mas tinha algumas vaidades, então largou as vaidades. Agora isto foi liberta pelo Kenzo. Não, Kenzo não liberta ninguém, meu irmão. Andar abaixo, mudar a roupa não vai salvar ninguém também, porque se eu mudo as roupas imorais, ok, fiz uma coisa boa, estou com roupas decentes, longas, compactas, opacas e folgadas, roupa decente, ok, pela roupa não vou ser condenado, mas creio em mentira, eu vou para o inferno. Se eu creio que Kenzo é real, eu poderei ir para o inferno, porque estou crendo numa mentira, estou amando a mentira. Então depois disso ela veio num canal pedir, depois da suposta libertação que ela teve, pedir oração. Ela veio pedir oração porque sofria de síndrome do pânico e era atacada por espíritos, por demónios de madrugada. Então ela foi atacada. E da mesma forma ela foi atacada quando ela supostamente teve esse encontro com o demónio, que disse para ela não postar mais os testemunhos do pastor Kenzo. O demónio é mentiroso. O pai da mentira é o diabo. Os seus demónios são mentirosos. Porque eles disseram para não postar mais os testemunhos do pastor Kenzo. Porque já sabiam que ela ia fazer precisamente o contrário. Ia postar cada vez mais e propagar e ser uma feroz defensora e propagadora dessa fábula. Então por isso é que o demónio falou isso para ela. Então uma revelação vinda pelo demónio. Quem é que lhe revelou? Foi Deus que confirmou que o Kenzo e Robert são reais? Não, foi o demónio. Então ela teve uma revelação do demónio. Glória a Deus. Então, por isso é que eu digo, irmão, os seguidores e defensores e propagadores de Kenzo e Robert Tatsushi são idólatras e tiveram encontros com demónios, visões dadas pelos demónios. Amém? E vários outros, tem mais outros 2 exemplos, só para a gente estar aqui a encerrar a live. Glória a Deus. Que diz aqui, por exemplo, houve um missionário aí, fundador aí de uma igreja, também uma igreja pentecostal, uma igreja imitadora da igreja IPDA, é uma igreja bem parecida com a IPDA, bem parecida no nome, não estou a dizer na doutrina, no nome. Amém? Glória a Deus, na doutrina não sei. Glória a Deus, o nome é quase completo, ainda tem um acréscimo. Então veio aí um tal de missionário e diz, ele escreveu num dos seus comentários: Deus me revelou que nunca houve homem maior e mais manso que ele. Portanto, nunca houve homem maior e mais manso do que ele, do que Kenzo. E aí, irmãos, aí está uma coisa que é, para mim, uma autêntica aberração e blasfémia. Glória a Deus, porque ele está, aleluia, Reimanagashaya Playa Surikantaramanaya. Ele está comparando o próprio Kenzo ao maior profeta, aleluia, de sempre, que é Moisés. E ele está comparando Kenzo também, oh glória a Deus, ao próprio Deus. Então é bem claro. Então Deus revelou. Quem é que lhe revelou? Ou ele inventou, porque ele já é seguidor, inventou da carne e está mentindo, e o pai da mentira é o diabo, deu lugar ao diabo. Ou ele está mentindo e Deus não revelou nada, ou então quem revelou para ele foi um demónio. Porque Deus não vai revelar uma mentira. E notem que este missionário, infelizmente, é fundador e certamente preside alguma igreja aí. Pelo menos na internet, se a igreja é real, fundador e presidente de uma igreja. Dizendo, nunca houve, Deus me revelou que nunca houve homem maior e mais manso do que ele. Que Deus é que revelou? O capeta. Mais brando. Brando é manso. Usou brando ou manso são sinónimas, palavras sinónimas. Então nunca houve homem mais brando do que ele, mais manso do que ele. Mentira, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Ribalabasteri andarabaia. Olha aí o que é que diz a palavra de Deus sobre Moisés. Números 12:3. Glória a Deus. Números 12:3. Abre a tua Bíblia. Glória a Deus. Números 12:3. E era Moisés, o homem Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então aqui nós vemos que aquele missionário, com esta papagaiada, com esta palhaçada, porque já no próprio testemunho diz que depois de ti não haverá outro igual a ti. Isto é o que diz o falso testemunho do Kenzo Atsushi, que depois do Kenzo não haverá outro igual a ele. Então ele ou repetiu, papagaiou aquilo que ouviu no testemunho, ou inventou da carne, ou inventou e mentiu, e aí deu lugar ao diabo, ou se algum Deus revelou, foi o Deus deste século, foi o diabo. Foi os demónios.
Não foi anjo de Deus, nem foi Deus. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E o que é que diz aqui? Olha o que é que ele diz. Diz que nunca houve homem maior e mais manso que ele. Então quer dizer que a Bíblia está errada. Então quando a Bíblia diz que nunca houve homem mais manso do que Moisés, a Bíblia está errada. E quem está certo é este missionário. Então nós agora devemos crer em Kenzo como uma pessoa real. Vê que blasfémia, meu irmão. Muita gente está sendo enganado pelos demónios. Aleluia. Xarabando govaraia cantarabastéria. Aleluia. Xaramandore bandarabacantarabanagás. Estou sentindo uma glória. Dá glória a Deus, dá aleluia. Santo é o nome de Jesus. Agora eu peço aos irmãos, quem puder, abra no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, porque diz que nunca houve homem maior que ele, que Kenzo, quando a Bíblia diz que nunca houve homem maior que Moisés. Então eu fico com a Bíblia ou fico com as palavras daquele missionário? Este povo não lê a Bíblia. Vive de revelações, vive de arrebatamentos, vive de visões, de sonhos. Deus pode dar sonhos e visões e revelações? Dá. Só que a pessoa não pode viver disso. A pessoa tem que viver da palavra. Se vai contra a palavra, fica com a palavra. Então, em Deuteronômio capítulo 34, no versículo 10, quem puder, abra. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Então nunca houve... Aleluia, maior que Moisés não havia. Rimanagas, a quem o Senhor conhecera face a face. Aramantokofashedekai. Aleluia. Nem semelhante, ou seja, nem maior, nem parecido sequer, quanto mais maior. Ele era o maior dos homens, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos em toda a terra. E em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo o Israel. Então não havia maior que Moisés, não é maior que Kenzo. Então isto é uma heresia, dizer que Deus me revelou. Uma heresia, Deus não revelou nada. O diabo te revelou, o Satanás, os demónios. Que nunca houve homem maior e mais brando do que ele, mais manso do que ele. Mentira. Maior. Aleluia. Então está comparando Kenzo com Moisés. E depois ainda mais grave, comparando Kenzo com Deus, que já vais ver, glória a Deus, que ele está comparando Kenzo com Deus. Aleluia. Andarabasheria, andaraia, cantarabagaia. Oh, glória a Deus. Aramandarabassúria, cantalabaia. Aleluia. Ramasteri, andalamaia, gandaramasturi, andalabaia. Aramanagas. Estou sentindo uma glória. Dá glória a Deus. Amém. Ele está comparando Kenzo com Deus. Kenzo está ao mesmo nível de Deus. É uma divindade. É um ídolo que ele levantou no seu coração. E agora eu vou provar isso em Deuteronômio, aliás, em Isaías 43, 10. Isaías 43, 10. Vamos aqui para a Bíblia. Mas vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi. Falando de quem? De Jesus Cristo. Para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum haverá. Então está comparando Kenzo com Deus, com uma divindade. Então isto é bem grave, meu irmão. Aleluia. Oricanta labastéria. Aleluia. Vamos aqui ler aqui e concluir aqui. Ai, xarabandarabassuri cantas neriandalabaia. Olha aí, meu irmão. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Deus pode orar, mas Deus não vai responder. O espírito do engano já vai estar no meio. Xaramandaraia. Ainda que Deus opera alguma coisa, é pela misericórdia para com as almas que estão sendo enganadas por eles. Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, Indaramaster, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo a ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos.
Então Deus envia um espírito do engano. Deus permite que o demónio use outro profeta, porque se alguém já colocou Kenzo como ídolo e Robert como Deus, Robert Atsushi como Deus e como ídolos, como deuses, obviamente quando eles forem consultar outros profetas mais também vão ser enganados. E vão dizer que tiveram visões e revelações que Deus lhe confirmou, revelou, mostrou que Kenzo é real e Robert é real e que os seus testemunhos são verdadeiros. Aleluia! Olha o que é que... Ai, xarabadaia! Eu, o Senhor, vindo a ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Aleluia! Rei managashaya, playa suricantas, niriandaraia. Agora vem a vara, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Aleluia! Ramanagashaya, playa suricantas, néria. Olha aí. Ainda por último, para dar mais uma ilustração, um exemplo, houve aí uma irmã, uma jovem irmã, que vive sendo arrebatada, tem várias experiências, testemunhos de arrebatamentos, que ela se virou para a sua pastora presidente e disse: minha serva, os testemunhos são verdadeiros. E então essa pastora presidente, no finalzinho, disse: olha, a única coisa que eu posso dizer é que os testemunhos são verdadeiros, embora os nomes os nomes dos personagens, agora disse que era dos personagens, fez um acréscimo àquilo que o falso Ronald Bussona falou. Os nomes dos personagens, agora não é nomes de pessoas, é os nomes dos personagens, ou seja, do Kenzo e do Robert podem ter sido alterados. Espera aí, meu irmão, quem é que faz um testemunho verdadeiro com o nome falso? Quem do imundo vai tirar o limpo? Jó 14:4. Aleluia, Ramanagashai. Deus é enganador? Aquele que usa de engano não permanece dentro da casa de Deus. E nem que profere mentiras ficará firme perante os meus olhos. Está lá no Salmo 101. Então que engano é esse? A pessoa faz um testemunho verdadeiro, escreve por escrito, mas depois o nome é alterado, o nome é mentiroso. Não é aquela pessoa, não é o nome que ali está, é outra pessoa. O que é isso, meu irmão? Deus é Deus de confusão? Rimanagas, que revelação é essa? Deus revela que os testemunhos são verdadeiros, mas os nomes podem ter sido. Então se podem, não têm a certeza se foram ou não. Que Deus é esse que não sabe se os nomes foram ou não alterados? É o Deus onisciente que eu sirvo ou é um falso Deus, o Deus deste século, que cegou o entendimento aos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da verdade do Evangelho? Então estou aqui a abrir os olhos aos irmãos, dizendo já que essa revelação dessa jovem para a sua pastora presidente não veio de Deus. Deus não é enganador, irmão. Deus não vai revelar meias verdades. Deus não vai revelar os testemunhos são verdadeiros, embora os nomes das pessoas que testemunham podem ter sido alterados. Podem, então Deus não sabe se foram ou não. Que Deus é esse que essas duas mulheres estão servindo? É o verdadeiro ou o falso? E o pior é que tem gente que continua a seguir as suas experiências e as suas revelações. E se já mentiram uma vez, porque esta revelação é mentirosa, não veio de Deus. Se ela não inventou do desejo do seu coração, aleluia, porque a boca fala do que há em abundância no coração. Se ela não inventou do coração, então quem lhe revelou não foi Deus. Quem falou com ela não foi Deus. Então ouviu a voz de um demónio que ainda é pior. Então, se há uma coisa que é mentirosa, uma revelação que é mentirosa, como esta, por que razão as demais e todas as outras experiências e tudo o que é dito em todas as experiências é verdadeiro? Aqui fica a dica. Então o povo continua a seguir a mentira, continua a seguir o engano. Porque ainda não houve uma retratação de todas estas pessoas, que eu não citei nomes, não interessa. Amém? Nem interessa quem é, sabe quem é, que se converta se quiser, se não quiser não se converta. É bom que se converta enquanto é dia, porque a noite vai chegar, e parar de enganar o povo, dando crédito e respaldo e ibope a falsos testemunhos. Aleluia, porque Deus não está com falsidade, Deus não está com engano, Deus não está com fábulas criadas, inventadas, nem com mitos. Não é? Porque há quem adora o Bolsonaro, és o mito, és o mito, és o mito. E agora há quem adora Kenzo. Estão adorando Kenzo, pensando que é uma pessoa verdadeira e pensando que é um servo de Deus, que é um ungido de Deus e que é o maior que já houve. E que nunca houve igual a ele, que fizesse tantos sinais, que ganhasse tantas almas, operasse tanto, com tanta unção, com tanta intimidade, comunhão com Deus, num patamar, num degrau espiritual, da escada espiritual mais alto, com o qual ninguém alcançou. Então isto aqui é idolatria pura. Olha aí. Aleluia. Então cuidado, irmão. Não creiam em fábulas. E estas pessoas que estão tendo visões falsas, revelações falsas, estão mentindo. E alguns estão tendo mesmo visões, mas não foi Deus quem deu. Quem foi enganado pelo demónio, peça discernimento. E se converta. Peça perdão ter querido em mentiras. E quem inventou, se arrependa, se converta. Aleluia. De estar a enganar
centenas de milhares de pessoas, de estar a dar crédito a uma fábula. Aleluia, porque está-se a constituir advogado e advogada de Satanás. Manda gossúria, cantaramanaia. Estou sentindo a glória. Charamanaia. Por acaso eu me fiz vosso inimigo por vos falar a verdade? Erraram aqueles que criaram a fábula. Quem criou a fábula do Kenzo e do Robert errou. Porque o pretexto é para levar as pessoas para a santificação. Eu não vou criar uma mentira para levar as pessoas à verdade. Amém? Quem do imundo tirará o limpo? Ninguém. Cuidado, um pouco de fermento leva toda a massa. Então, eu não vou criar. Errou. Quem inventou a história do Kenzo e do Robert errou. Errou. Quem propagou, pode até ser a mesma pessoa, é provável que seja. Quem propagou, ou seja, quem fabricou em vídeo aquilo que estava só escrito, e fabricou um vídeo e postou os vídeos dele da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona do Kenzo, experiência, e outras tantas do Robert Atsushi, e aqueles que defendem, que creram, também erraram, porque estão querendo mentiras, podem ser condenados por querer mentir, e os que defendem, os advogados destas mentiras, e aqueles que estão tendo confirmações. De quem? Do diabo, dos demónios. Aleluia. Amém? Estão tendo confirmações do Satanás. Olha aí o que é que Deus vai fazer com essa gente se não se converter. Porquanto diz à casa de Israel, assim diz o Senhor. Então, o que é que eles fizeram? Eles se apartaram de Deus para seguir os seus ídolos, para seguir Kenzo e Robert Atsushi. Largaram Jesus, traíram Jesus, adulteraram com Kenzo e com Robert Atsushi, com as imagens de Kenzo e Robert. Aleluia. Portanto, assim diz à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Convertei-vos e tornai dos vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Cuidado para não ires para o lago de fogo. Aleluia. Cuidado para não ires para o lago de fogo. Aleluia. Aleluia. Continuando, para concluir esta mensagem, para não ficar demasiadamente longa, para ficar num tempo útil. Aleluia, diz assim a palavra do Senhor, em Ezequiel capítulo 14, continuando. Por qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, ou seja, que se afastar de mim, que se apartar, que se desviar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, levantar Kenzo e Robert no seu coração como os deuses, como os maiores que já houve, aleluia, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar, por meio dele eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. E porei o meu rosto contra o tal homem e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio. E arrancá-lo-ei do meio do meu povo e sabereis que eu sou o Senhor. Tem gente que pode morrer, irmão. Porque anda a brincar com verdade, com mentira, com experiências que nunca houve, com diálogos que Deus falou, Jesus falou, o Espírito Santo falou, com a pessoa quando o Espírito Santo não falou nada. Tem gente que pode até morrer, anda a brincar com as coisas de Deus. Vai ser arrancado do meio do povo. E sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta foi enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta. E estenderei a minha mão contra ele, destruí-lo-ei do meio do povo de Israel. Então esse profeta, há esses profetas aí que têm visões, revelações e que dizem que Deus revelou, Deus confirmou. Não é? Não é? A minha serva, os testemunhos são verdadeiros. O outro diz que Deus me revelou que nunca houve homem maior e mais brando do que ele, por outras palavras, mais manso do que ele. Não? E o outro estava a orar e diz que teve visão e que viu um homem de meia idade, de cabelo branco, e como é que era? Parecido com a da foto do Kenzo. Isso até dá vontade de rir. Não é? Então essa gente aí vai pagar um preço muito alto, porque está tendo visões e revelações dadas pelo próprio demónio. Esse profeta foi enganado. Eles até podem estar crendo nessas visões, nessas revelações, mas são visões falsas. Visão falsa. Adivinhação. Aleluia. Aleluia, olha aí. E se o profeta foi enganado, falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta e estenderei a minha mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar. Então, tanto esse homem aí, que diz que é missionário, que diz que Deus me revelou que nunca houve homem maior e mais brando do que ele, como aquele que consulta esse missionário
fundador de igreja, supostamente fundador de igreja e presidente do ministério, não é? Se ele não se converter, Deus vai castigar ambos, tanto o falso profeta como aquele que o consultar. Rimanagashaya playa surikaya. Rovalamanaya. Aquela que diz que não é que é arrebatada, foi arrebatada e num arrebatamento falou para a outra, para a sua pastora, não é? Minha senhora, os testemunhos são verdadeiros. E aquele que consultar estas mulheres, irmão, vai ser castigado. Aqueles que estão querendo estas fantasias vão ser castigados. E diz aqui: e levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar. Então, tanto aqueles profetas e profetisas, pastoras e missionárias, e pastores, missionários e obreiros e obreiras, profetas, profetisas, que estão dizendo: Deus me revelou, Deus me confirmou, Deus me falou que Kenzo e Robert Atsushi são reais e que os seus testemunhos são verdadeiros, vão ser castigados. Eles podem até morrer e ir para o inferno. E o castigo do profeta será igual ao castigo daquele que o consultar. Então, e aqueles que consultarem esses profetas, que seguem regularmente as suas postagens, poderão ser condenados, vão ter a mesma condenação, porque estão seguindo os falsos profetas. Aleluia. Porquê é que Deus vai fazer isso? Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor. Alá, samanai. Tremenda esta palavra, tremenda, tremenda, tremenda. Sentir a glória é algo glorioso. Amém? Jeremias 14:14 diz assim: e disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Ezequiel capítulo 13. Aleluia. Rimanagashai. Agora é vara. Então vem a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam. E diz aos que só profetizam do seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são raposas nos desertos. Não subiste às brechas, nem reparaste o muro para a casa de Israel, para estares firmes na peleja do dia do Senhor. No dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porque se ele existe, tinha que aparecer. Não é? Se Kenzo é real, onde é que está o túmulo dele? Onde é que ele está enterrado? Qual é o número da campa? Qual é o cemitério onde ele está? Não é? Se Robert é real, onde é que esse avatar, onde é que esse endemoniado se encontra neste momento? Que seria um endemoniado. Porque os testemunhos são falsos, têm heresia de perdição e doutrinas de demónios, e só pode vir do próprio demónio. Onde é que está esse cabra safado, como diz o nordestino? Onde é que ele para? Aleluia. Ribalamasteria andalabaia. Para a gente expulsar o demónio do corpo dele. Se existisse, era um endemoniado, era um falso profeta. Aleluia. Onde é que ele está? Ramanagashaya. Espera que se cumpra o cumprimento. Então, se cumprir o cumprimento, onde é que está o Robert Atsushi? Ele tem que provar não só que é o Robert, com documentação válida, mas que é casado com Susan e tem uma filha chamada Noemi. Ele tem que provar que tem casa própria lá, na Hungria, em Debrecen, e a igreja registada. Ele tem que provar que o pai dele se chamava mesmo Robert. Aliás, Kenzo. O pai dele se chamava Kenzo Atsushi e a sua mãe Akemia. Sharabai. Se ele não provar isso, é um mentiroso, irmão. Antarai. Porventura não tiveste visão de vaidade e não falaste de adivinhação mentirosa quando disseste: o Senhor diz, quando eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como tendes falado de vaidade e visto mentira, portanto eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade, e os que adivinham mentira não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Porquanto, sim, andam enganando o meu povo. Aleluia. Só até aqui, só até aqui. Aleluia. Só até ao versículo 9. Muito forte. Sharabandaya, Ramanagaya, Ramanagashodogou. Lamandou, Vanai, Subirek, Minika, Ramanas. Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as minhas ovelhas no meu pasto, diz o Senhor. Que profecia com outras pastores. Se algum desses é pastor, está dispersando o rebanho, está levando o rebanho a se desviar da verdade e a voltar às fábulas. Glória a Deus. Aramanaya, Surianda, Nirianda, Rabanagaya.
Oh, glória a Deus, irmãos. Vamos aqui a ler a partir do versículo 10 de Jeremias 23. É uma palavra forte. Quem tiver Bíblia em casa, abre. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e quem viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu. Aleluia! E eis que saiu com a indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Então Deus não mandou ninguém profetizar, mas eles foram correndo e gravar, escrever as suas profecias. Não lhes mandei, contudo eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam feito voltar do seu mau caminho, voltar atrás. Do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura, sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos de modo a que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Olha aí o que é que acontece, o versículo 27, o que é que acontece com quem crê nesses profetas que dizem que Deus lhe confirmou, revelou, não é? Deus lhe mostrou que Kenzo Atsushi é real e os seus testemunhos são verdadeiros. Esses profetas, o que é que eles fazem? Os quais cuidam fazer com que o meu povo, é o povo de Deus, os cristãos, se esqueçam do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo. Assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Então o povo vai se esquecer de Jesus Cristo e vai passar a se lembrar todos os dias de Kenzo, de ouvir o testemunho de Kenzo. Não vai ler a Bíblia, mas vai ver o novo episódio. Está igual novela. O testemunho de Kenzo Atsushi e de Robert Atsushi é igual a uma novela. Não é primeiro capítulo, segundo capítulo, primeira experiência, segunda experiência, terceira experiência, quarta experiência. Não é? Então é igual a uma novela. O povo quer ouvir novidades. Está igual aos filósofos da antiga Grécia, que disputavam em Atenas com Paulo, os epicureus e os estoicos. Estoicos e epicureus. O povo queria ouvir novidades. Não é? Então, novidades é novas revelações. Aleluia, glória a Deus. Então eles cuidam fazer com que o povo de Deus se esqueça do nome de Deus, de Yahvé, por causa dos seus sonhos. Aleluia. O profeta é que tem um sonho contra o sonho. Aleluia. Rimanagashaya playa surya cantas neriandas nerianda. Rjokapantokovanaya. Aquele tem o sonho, aleluia, conta o sonho. Aquele tem a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. Que tem a palha a ver com o trigo, diz o Senhor. Porventura não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra, ou seja, que quebra a pedra. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua própria linguagem e dizem, Ele disse, Deus falou, Deus mostrou, Deus me revelou. Eis que eu sou contra os que vos profetizem sonhos mentirosos. Diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras. Então fazem pecar. Quem crer em Kenzo Atsushi e em Robert está pecando contra Deus. Nas suas mentiras, suas heresias de perdição. Constando nesses testemunhos. E com as suas leviandades. Pois eu não os enviei nem lhes dei ordem. E não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. E depois ficam mandando maldições, não é? Quem duvidar é o joio. E o joio será lançado no fogo. É o que diz o falso testemunho do Kenzo. E os falsos profetas... e falsas profecias, advogados de Satanás, bandidos, autênticos terroristas da fé, autêntica intifada islâmica, agora não é islâmico, mas é uma intifada, são terroristas do YouTube, esses terroristas do YouTube, cristãos do YouTube, terroristas cristãos, idênticos aos terroristas islâmicos, extremistas, não é? Dizem que vai para o fogo, não é? Quem criticar está blasfemando do Espírito Santo, já perdeu a salvação. Olha aí. Eis que eu sou... Aleluia! Quando depois de perguntar a este povo ou qualquer profeta ou sacerdote dizendo qual é o peso do Senhor, ou seja, o juízo do Senhor, ou seja, tu vais para o inferno, tu vais para o lago de fogo, tu já blasfemaste o Espírito Santo porque duvidaste do testemunho, criticaste o testemunho, falaste mal do santo homem de Deus, do ungido, tocaste no ungido do Senhor do Kenzo.
Então dirás, este é o peso que vos deixarei, diz o Senhor. Então, Deus vai deixar esses profetas e essa gente praguejadora, de que andam rogando plagas bíblicas uns aos outros, essa gente irá para o inferno, se não se converter. Aleluia. Ripalabai. Deus vai deixá-los entregues ao Deus dará. Entregues a si mesmos e ao capeta. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser peso do Senhor, ou seja, juízo do Senhor, vara do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor e que te falou o Senhor. Nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, do nosso Deus. Assim dirás ao profeta que te respondeu o Senhor e que te falou o Senhor. Aramandaia. Mas porque dizeis peso do Senhor, ou seja, juízo do Senhor, não é? Vingança do Senhor, ira do Senhor, punição do Senhor, assim diz o Senhor. Porque dizeis essa palavra, peso do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo, não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e tirarei da minha presença a vós e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais, e porei sobre vós perpétuo opróbrio, ou seja, vergonha e eterna vergonha, que não será esquecida. Então, lago de fogo. Ali serão envergonhados. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então esta gente não vai ter salvação se não se arrepender enquanto há vida à esperança. Estão enganando o povo. Deus vai tirar da presença deles. O Espírito Santo vai sair por completo. Aleluia. Olha aí. Porém o profeta Deuteronômio, poderia aqui falar muito mais, mas para não ficar extenso, vamos concluir com este. Porém, Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 ao 22. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem se suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. E outra coisa, e aqui estão falando em nome de outros deuses, porque ao citar o nome de Kenzo e Robert, quando eles não existem, eles estão citando nomes de outros deuses. Amém? Até que o Senhor falou, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagadas as vossas transgressões e venha sobre vós os tempos de refrigério. Não creiais em mentiras. Amém? Então o tema de hoje foi: os seguidores do pastor Kenzo Atsushi estão tendo visões dadas pelos demónios. Então eles estão tendo revelações, visões, sonhos dados por demónios. Amém? Eles estão sendo usados pelo capeta para enganar o povo de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.